Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Agro no Rádio, o seu programa semanal que trata da agricultura, pecuária e meio ambiente da cidade e também da nossa região. O nosso bate-papo semanal traz muita informação, curiosidades e orientações técnicas para você do campo e também da cidade. E hoje vamos falar um pouco sobre um tratamento nada convencional e que vem ganhando muitos adeptos em nossa região. A ecoterapia usa o cavalo como mediador para promover o desenvolvimento físico, psíquico e social em pessoas com necessidades especiais. E para falar com autoridade sobre esse assunto, estamos com a Fernanda, fundadora da Associação Anjos que Montam. Também iremos contar com a nossa bancada técnica, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Costa. Chama todo mundo, compartilha e avisa aí. Estamos começando o nosso programa Agro no Rádio. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado: Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46-1766. Muito bem, de volta no seu rádio, também no YouTube, o nosso programa Agro no Rádio. Sem perder tempo, boas-vindas a Rogério Serrano, nosso comentarista. Bem-vindo, Rogério. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Fernanda. Prazer imenso ter você aqui. Jandim. E muito bom dia para você que nos assiste aí e nos ouve pela rádio. Daniela Costa, de volta, minha filha. Bem-vinda. Oi, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Daniela? Bem, graças a Deus, tudo bem. Um abraço para você que nos ouve, nos assiste, um bom dia, uma boa quarta-feira para você. E já de primeira, para um minutinho, vai lá, curte e compartilha o nosso programa. E a nossa convidada de hoje, Fernanda, um prazer te receber aqui. Fica à vontade para cumprimentar quem assiste a gente nesse momento. Prazer todo meu, Denilson. Muito obrigado pelo convite de vocês, obrigado, Rogério, pelo convite.
É sempre um prazer enorme a gente ter a oportunidade de falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência e principalmente aí quando a gente está trazendo o cavalo como recurso para ajudar no debate. Então, bom dia para todos que estão nos vendo e que tenhamos aí um bom programa todos. Antes de mais nada, Daniela, faz o seu pedido, Daniela. Pede o pessoal para curtir e compartilhar. De novo, vamos lá um minutinho, vai lá, curte, compartilha. Isso é o que nós precisamos de vocês. Nos ajudem a compartilhar esse programa com as pessoas. Leve essas informações. Olha o assunto de hoje, recebendo a Fernanda aqui hoje, nossa convidada. Estamos muito felizes em receber você e muito felizes em abordar esse tema que é tão importante e sendo uma referência hoje de inclusão na nossa comunidade. Muito bem, programa Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. Fernanda, antes de mais nada, se apresenta então aí para quem está acompanhando a gente, fazendo um favor. Bom, eu sou Fernanda, sou sócio fundadora da Associação de Ecoterapia Anjos que Montam. É uma instituição que está aí completando 7 anos de existência dentro do município de Aimorés, mas que hoje, graças a Deus, já tem atuação nos municípios de Baixo Guandu, de Aimorés e de Resplendor. E a gente está trazendo aqui para vocês hoje o debate sobre a inclusão, né? Porque sempre que a gente conversa sobre a causa da pessoa com deficiência, a gente acaba aí trazendo um pouquinho da sociedade para pensar sobre o tema. Então, a gente está aqui com muita satisfação nesse momento aqui, trazendo a Anjos que Montam para conhecimento da comunidade aqui. Fernanda, como é que começou esse trabalho, hein? Conta um pouquinho para a gente. Então, Denilson, a Anjos que Montam, ela surgiu há 7 anos atrás, né? De uma situação que aconteceu na minha família. Nós, pela primeira vez da história da nossa família, tivemos aí o nascimento de uma criança com deficiência, que a gente não conhecia. E aí eu tinha um grupo de amigos que trabalhavam, que a gente tinha em cavalgada, né? A Paola Cantarelli era veterinária dos meus cavalos, amiga nossa. Tinha outro amigo também que era amigo de cavalgada. E aí esse sobrinho nasceu e era uma criança, ele é uma criança autista, né? Agora ele já é um rapaz autista, ele é um adolescente autista. E era um autismo, né, severo, então o João se batia, se debatia, a gente chegava em casa, ele sumia, saía correndo. E um dia eu fui visitar minha irmã em Vitória e o João veio correndo e me abraçou. Então aquilo me impressionou, eu falei, cara, o que está acontecendo com o João? Aí ela disse, Fernando, o João faz ecoterapia. Eu achei que a ecoterapia era algo ecológico, né? Ecossistema, natureza. Você não conhecia ainda a ecoterapia? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Falei, quero ver esse negócio. Quando eu cheguei lá, era o cavalo. Era o cavalo. Eu falei assim, eu não estou acreditando que é o cavalo que faz essa transformação. Então, a partir desse dia, eu cheguei em Aimorés e falei assim, Paola, vem cá, Júnior, vem cá, olha aqui o que o cavalo faz. Vamos transformar isso em ajuda ao próximo? E aí, assim, nasceu Anjos que Montam. A gente já tinha os cavalos, já tinha o espaço, já tinha o gosto pelo animal. Então, foi buscar o conhecimento para colocar em prática esse método de reabilitação. Daí que surge. Fantástico, bacana. 7 anos, então. 7 anos. Rogério, fantástico, né, Rogério? Denilson, é impressionante. Eu não conhecia, né, essa história que ela contou aqui, mas eu, como um apreciador e também um amante dos cavalos, eu sempre soube, né, dessa importância que o cavalo tem na vida das pessoas. E vendo a Fernanda falar aqui, desse episódio aqui, né, a gente até percebe e recorda o quanto que parece que o cavalo ele atrai as crianças, né, Fernanda? Parece que a criança... Chama atenção, né? Eu até brinco que a criança, se você deixar, ela já vai no cavalo assim, sem medo, né? Embora o cavalo seja um animal muito forte, né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas é impressionante, uma história muito bacana, no qual eu não conhecia, mas muito bacana essa história. E como você falou, o animal, o cavalo especialmente, está falando aqui, encantam-se as pessoas, né? O cavalo, Denilson, eu sempre falo que ele une a beleza e a humildade. Porque o cavalo, na verdade, ele serve a gente, né? E o cavalo, como ele é infinitamente mais forte, ele cede, ele tem a humildade, né, de nos transportar, de nos ajudar, de nos curar, né, de ser terapeuta com a gente, né, de ser um animal que realmente
traz aquela paz, né? Porque um cavalo, pela força que tem, ele faria, né? O que quisesse com a gente. Mas a gente percebe que realmente o cavalo, ele rompe fronteiras, né? O cavalo ela citou aqui, eu ia citar, mas ela citou as cavalgadas, que para mim cavalgada é uma terapia, Fernanda. Para mim, cavalgada é uma terapia. Eu até brinco que eu faço terapia a cavalo há desde a época do Tranquilo, né? Tranquilo. Segura, Tranquilo. Isso é piada interna, viu, Fernando? Tranquilo. O Tranquilo é um cavalo, Fernanda. Para quem está assistindo, que eu estava fazendo uma assistência técnica num produtor. E o produtor falou, Rogério, vai nesse cavalo aqui, só para resumir a história. Eu falei assim, mas esse cavalo é bravo? Ele falou assim, não, ele é tranquilo. Tranquilo com a beleza, Só que o Tranquilo me jogou longe, Fernando. Então por isso que eles ficam me zoando com o Tranquilo. Mas muito bacana essa história, Denise. Deixa eu chamar a Daniela para conversa. Daniela, você cresceu também na roça, né? Sim. Você tinha esse negócio de montar a cavalo ou seus pais proibiam? Menino, você vai machucar, você vai cair. Como é que era? Não, vocês já ouviram N das minhas histórias de roça, né? Eu sempre gostei muito de participar de tudo com meu pai. E meu pai era uma pessoa que uma pessoa que gosta de ensinar. Então ele me ensinou como é que ia lá no pasto, como é que fazia para pegar o cavalo, como é que colocava o arreio no cavalo, como que apertava a sela. A Fernanda me ensinou como é que é o nome, é encilhar o cavalo. Olha, eu não nome sabia chique, disso, hein? Diferente. Selar o cavalo. Traduzindo, né? Traduzindo para nós aqui. Mas sim, e é como o Rogério disse, né? Uma terapia, era um amor. E eu descobri também, ela me fez todas as traduções aqui, me ensinou, porque a parte que eu mais gostava era quando eu montava e quando chegava em casa, tirava o arreio do cavalo e banhava ele, né? E escovando. Aí ela me explicou o que é que acontece. Pode explicar, Fernando, para eles o que é que acontecia nesse momento de troca, que eu achava tão interessante, que era a parte melhor para mim. Era aquele contato ali com o cavalo. Aí ela me explicou o que é isso na terapia, na ecoterapia. O cavalo é um instrumento terapêutico, né? E a ecoterapia utiliza os recursos do cavalo. E um dos recursos do cavalo é a escovação, essa parte de escovação. Quando a gente está escovando o cavalo, ele libera um feromônio que o nosso cérebro capta e transforma ele em ocitocina, que é o desencadeador da serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor, né? Tem gente que fala o hormônio do bom humor. Então, por isso que a gente sente esse prazer de estar em contato com o cavalo. Quando você está escovando, quando você está mexendo ali na crina, fazendo as tranças, né, Rogério? Fazendo as tranças, o cavalo está liberando esse feromônio. Então, automaticamente, o nosso cérebro entra na condição de bem-estar por conta da serotonina. Então é isso, meu filho. Eu fiz terapia na infância, na saber, adolescência, né? Sem saber, e amava isso. E é muito legal, porque no programa aqui a gente aprende muito, né? Igual eu estava falando, Fernanda, para cada tema, hoje o tema é ecoterapia, né? E o ator principal também é o cavalo. A gente escolhe uma pessoa que realmente entende do assunto, e a gente percebe o quanto você ama e entende o assunto. E hoje eu também aprendi aqui, Denilson, porque igual eu falei, eu também tinha essa sensação de prazer ao banhar os animais. Até comentei com a Fernanda, por isso que ela brincou comigo aqui, que eu fazia tranças, né, nos animais, tinha mania de fazer trança, e a sensação de banhar, de escovar, era quase que maior do que cavalgar. E hoje eu fui aprender essa sensação que ela comentou aqui. Então, muito bacana isso, a gente vê como que essa conexão, né? Cavalo e pessoa. E assim, Fernanda, os cavalos, eles conseguem, não sei se é a palavra certa, identificar ou sentir quando a pessoa chega ali, né, assim, em paz, próximo a ele ali, uma pessoa mais agitada. Como é que é isso aí, hein? Então, um dos motivos de ser o cavalo na ecoterapia é porque o cavalo realmente ele sente quando o indivíduo está ansioso, quando ele está com medo, quando ele está agitado. E aí, por que ele sente? Vamos explicar isso cientificamente para as pessoas entenderem. Não é que o cavalo ele é inteligentaço, não é isso. O cavalo, ele é uma presa na natureza. O cavalo é um herbívoro, ele não come carne. Então, ele está o tempo inteiro pronto para fugir. Né? O animal que é presa está o tempo inteiro pronto para fugir. Então, se ele está num ambiente
que chega um indivíduo e libera um feromônio, porque quando a gente está ansioso, a gente libera feromônio, está agitado é outro, assim a gente é. Então ele sente aquele feromônio que o cérebro dele capta e ele automaticamente começa a se colocar em condição de fuga. Nossa, se ele está com medo é porque tem alguma coisa aqui que vai comer a gente, então eu também quero fugir. Então é instinto. A gente utiliza o instinto do cavalo. Então, o cavalo, sim, reconhece quando a pessoa está com medo, quando ela está tranquila, quando está... E aí a gente se utiliza das reações do cavalo para fazer a intermediação durante a terapia, sabe? Então, isso é parte do método. O entender a linguagem do cavalo, entender a linguagem do cavalo, e o cavalo vai dizer para a gente, aquela criança, por exemplo, chegou uma criança que está extremamente agitada, né? Aí o cavalo agita na mesma hora. Então a gente já sabe que a gente vai ter que usar alguns recursos para trazer aquela criança para um relaxamento, para aí a gente começar a fazer a intervenção. E isso vai de encontro, a Fernanda falando, eu me recordo na minha infância, o meu pai falando assim: monta, mas não demonstra que você está com medo. Não demonstra. O cavalo sente que você está com medo. Isso, né? Ele usava essa expressão. Não demonstra que você está com medo. Ele fala autoridade, não demonstra. Então a gente vai vendo e vai aprendendo realmente como que as coisas, né, se encaixam. Muito bem, esse é o nosso programa Agro no Rádio, ao vivo aqui em Aliança FM, também no canal no YouTube. E agradecendo agora mais uma vez as empresas que apoiam nossa iniciativa, a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais. Muito obrigado também à Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos. Queijos Mesquita, o Ouro Branco de Minas, também Viveiro Matricar, Mudas de Café, Conilon e Arábica, e também MG Agro, Grupo Ordeleite. Ô Fernanda, aqui no nosso programa nós temos um quadro chamado Agro Amigo, Momento Agro Amigo, em que é o momento de mandarmos aquele caminhão de abraços. Então agora, Rogério Serrano vai começar esse caminhão de abraços. Dirige aí, vai lá. Fernando, esse momento é o momento que a gente agradece o pessoal que assiste a gente, o pessoal que vai lá no YouTube, deixa um recado pra gente, e a gente tem muito seguidor fora daqui, fora da região. Então um abração pro Carlos Pessoa, aí em Salvador, na Bahia, um abraço, Carlos. O Carlos, o Denilson, que é da Rosca Seca. Ah, é? Isso, bacana. E vive há muitos anos em Sebastião da Vala. Isso, e vive há muitos anos na Bahia. Um abraço também pro Léo Cupertino, lá em Belém do Pará, preparador físico do Paysandu, Denilson, foi campeão paraense agora, semana passada. Um abraço pro Guilherme, pra Aline, Teixeira de Freitas, na Bahia. Guilherme, Aline, um abração. Muito obrigado aí pela audiência. E um abraço muito especial para todos os funcionários aí da Associação Anjos que Montam e todo mundo que participa, tá? Um abração e parabéns a vocês. Fernanda, manda um abraço para alguém? Aproveita. Vou aproveitar, Anjos que Montam está completando essa semana 7 anos de existência. Opa, parabéns. Isso aí, nós estamos muito felizes. Então, vou mandar um abraço muito especial para os nossos sócios fundadores. Então, um abraço para a Paola Cantarelli, um abraço para o Paulo César Júnior, que eram os membros da diretoria, esses amigos que eu disse que nós fundamos. Um abraço aí para quem era da nossa diretoria, a professora Eliane, Maria da Penha Galdino e a Cristiane, que foram os sócios fundadores. Graças a coragem de vocês de, junto comigo, abraçar o sonho, nós estamos aqui hoje. Começamos ajudando 5 crianças e estamos ajudando hoje 150, graças a Deus. Muito bem, parabéns, Daniela. Vai mandar um abraço? Nossa, não, eu vou abraçar essas pessoas junto com a Fernanda, porque por causa de pessoas corajosas como essas pessoas, é que hoje nós temos esse artifício, né? Essa associação que está brilhando, né? Ajudando as pessoas a se incluírem e incluindo a gente também nos pensamentos de inclusão, porque quem precisa se incluir, eu acho que na verdade somos nós. Nós não somos muito capacitados para entender as diversidades da vida, não. Lembrando, né, Denilson, para quem nos assiste, que a Paola teve aqui no programa, sim, né? Falamos de baliza e tambor e também teve um programa sobre rodeio. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube para rever lá o nosso programa com a Paola, tá? Sobre o programa sobre baliza e tambor, que é a Paola, no qual a Fernanda mandou um abraço aqui. Pode ir lá e ver o programa que tá muito bacana também. Deixa eu mandar um abraço também para minha mãe, Dona Gilma, que participa do projeto também com vocês lá, né? A Patrícia tá aqui também nos bastidores aqui. Abraço, meu pai também ouvindo. E deixa eu mandar um abraço aqui que o Rogério esqueceu, o seu Paulo Laurentino. Um abraço pro senhor, viu? O Rogério esqueceu, não pode esquecer, Rogério, né? Não, Daniela, não pode esquecer. Não pode, tio, um abraço. Estamos aguardando a sua visita aqui. Vamos chamar um dia, nós vamos chamar o senhor para vir aqui para conversar com a gente. Está convidado, tio Paulo.
Muito bem, continuamos com o nosso programa Agro no Rádio nessa quarta-feira. Tudo certo, hein, Jandinho? Ao vivo e a cores pro Brasil e o mundo, né? Também no YouTube e na rádio, em Aliança FM 87,9, no site também. Olha, se você quiser ser um apoiador do programa, perde tempo não, né, Rogério? Só fala com a gente. Isso aí. O Jandinho vai colocar o WhatsApp aí da rádio aí, entre em contato, seja um apoiador cultural e ajude a compartilhar conhecimento, tá? Sendo um apoiador cultural, você ajuda a compartilhar conhecimento. Fernanda, continuando então aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, o que é a ecoterapia e como funciona na prática? Ecoterapia é um método é um método terapêutico que utiliza os recursos do cavalo numa abordagem interdisciplinar para habilitar e reabilitar pessoas com deficiência. Esse método é reconhecido em lei, a Lei 13.019, sancionada aí há 6 anos, se eu não me engano, né, no Congresso Nacional. Ecoterapia funciona assim. Vou falar do procedimento aqui da Anjos que Montam, né? Porque aí a gente aproveita para que as pessoas possam entender o acesso. Sim. A família entra em contato com a instituição pelo WhatsApp. Então, a Anjos que Montam tem site, tem Instagram, né? E aí lá tem um número de contato. E nesse momento o Jandinho tá passando até o vídeo aí, tá? Enquanto a Fernanda fala, gente, vocês podem acompanhar aí. E aí a gente recebe a inscrição dessa família, a família entra em contato, faz a inscrição da criança, a gente então traz essa criança para o atendimento. Primeiro a gente avalia, faz uma avaliação dessa criança, né, desse adolescente, essa pessoa com deficiência. A gente entende ali qual é a deficiência presente, essa equipe propõe quais são as potencialidades desse indivíduo, porque a gente tem que entender a deficiência, mas ela não é o parâmetro de alcance. A gente analisa a deficiência ali presente e projeta as possibilidades que aquele indivíduo tem. E aí a gente vai usar o método para buscar as possibilidades. Então a gente faz a adaptação para que aquela deficiência não seja um impeditivo e a gente consiga então buscar as potencialidades do indivíduo. Para alcançar essas potencialidades, a gente utiliza dos recursos do cavalo. Quais são esses recursos, né? As pessoas associam o cavalo com a montaria. A montaria é apenas um dos recursos. Certo. Então, a gente tem uma série de recursos, né? Tem recurso escovação, tem recurso alimentação, tem recurso encilhar, desencilhar, tem o recurso conduzir, tem o horsemanship, que é um trabalho que é feito de chão. Então, é uma série de recursos. Então, a equipe multidisciplinar, que tem aí, a gente tem fisioterapeuta, profissionais de educação física, psicólogos, equitador, médico veterinário, é um conjunto de profissionais que juntos alinham qual é o melhor cavalo para aquele indivíduo. Então, a gente faz a escolha do cavalo de acordo com o que se quer trabalhar com aquele indivíduo. E aí é feita uma prescrição de como que vai ser conduzida uma sessão. A sessão é pensada para aquela pessoa, para desenvolver especificamente aquela pessoa. Então, essa sessão ela é aplicada uma vez por semana. São sessões que duram, no máximo, 45 minutos, né? E aí, a cada 3 meses, a gente reavalia como que aquele indivíduo está, para a gente ver o que a gente já ganhou e buscar o que a gente ainda tem como meta. Entendi, mas para cada pessoa, então, tem um tempo ali certo, determinado, na avaliação, como é que funciona? Isso, cada indivíduo, a nossa comparação é dele com ele mesmo. É aonde que ele está e aonde ele pode chegar. Ah, tá. Porque a deficiência, por mais que, por exemplo, vamos pegar uma deficiência, é autismo. Nenhum autista é igual ao outro. Entendeu? Certo. O nome da deficiência é autismo, mas nenhum é igual ao outro. Qual é o potencial deste autismo, desse aqui? Então, a gente vai buscar o que ele tem como potencialidade. E aí, as sessões são de 45 minutos, no máximo, uma vez por semana. Totalmente pensada para aquele indivíduo, de acordo com o que ele tem de potencial para entregar. E nesse momento de limitação que a gente precisa olhar para ela, mas não como limitante, sim como mola propulsora para levar o indivíduo aonde ele precisa chegar. Muito bem, diga, Rogério. Muito bacana, né, Denilson? A gente vê o quanto a gente acompanhando o vídeo, né? Aqui a Fernanda falando, eu também prestando atenção no vídeo da
da Anjos que Montam, a gente vê a alegria, né, das crianças em cima do cavalo, você vê a reação deles, para cada reação, é muito bacana mesmo, viu? Muito bacana. Muito bem, programa Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana, a nossa convidada de hoje é a Fernanda. Ô, Fernanda, continuando aqui, né, com o nosso bate-papo, mas agora quero trazer a Daniela aqui para nossa conversa, que a Daniela tá olhando assim, observando, né, minha filha? Ah, sim, o programa, ele é um aprendizado pra gente, né? Com certeza. Então, eu nunca fui no projeto, Fernanda, e eu sou mãe, né? Então, quando você tem um auxílio, um suporte para ajudar os seus filhos, eu me coloco na posição, né, de uma mãe com uma criança com deficiência. Foi isso que você ensinou. Ela ensina para a gente como a gente fala, como a gente pronuncia, como a gente trata, a melhor maneira. Então, esse programa, para mim, está sendo um aprendizado. E é por isso que eu estou tão pensativa, né? Eu estou pensando na alegria de estar aprendendo um pouco com a Fernanda aqui sobre o trabalho que ela exerce na comunidade. Fernanda, e qual é o sentimento, né? Quando você ouve o relato de um pai, de uma mãe, ou de um responsável falando sobre a evolução do menino, da menina, da criança lá que foi atendida por vocês, ou da pessoa adulta? O Denilson, é isso que move a gente. É isso que move a gente. É isso que faz a gente querer buscar cada dia mais. E aí, quando eu falo querer buscar cada dia mais, eu estou falando assim de uma equipe muito profissional, de profissionais dedicados, estudiosos, de cavalos muito bem treinados maciçamente, toda semana esses cavalos são treinados. Essa equipe se senta toda semana para conversar criança por criança, olhar um por um, olhar para um por um. E quando a gente ouve os depoimentos que a gente ouve, que se tiver a oportunidade de contar alguns aqui para vocês, a gente vai contar, são esses depoimentos que fazem a gente olhar assim, nós estamos no caminho certo, e nós precisamos levar isso para mais lugares e para mais pessoas. Se emociona, né? Se emociona. A gente percebe assim. Não tem como. Muito bem, programa Agro no Rádio nessa quarta-feira. Daniela, você acredita que a ecoterapia, associada com trilhas ecológicas e trabalhos braçais, como produção de hortaliças orgânicas, pode assim aumentar ainda mais a sensação de liberdade do paciente? Ô Denilson, eu acredito. Eu gostaria que a Fernanda depois fosse complementando esta minha resposta, porque ela está inserida no projeto. Eu vou responder como feito para mim mesma, né? O que o meio ambiente faz para mim. Como participar de trabalhos manuais, ele faz para mim, né? A minha terapia, Fernanda, é costura. Eu, quando estou muito estressada, eu gosto de costurar. Nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas é o que me deixa mais calma. E eu acredito que todas essas possibilidades, né, você proporcionar que o Anjos que Montam hoje não trabalha só com crianças e é ecoterapia, tem um trabalho com idosos também. E a partir do momento que você insere essas pessoas, nos insere, né? Porque todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos de um ato, uma postura, um trabalho, uma distração que nos faça nos sentir úteis. E eu acredito muito que esse contato com aquilo que é natural, com a natureza, com os animais, ele nos traz esse benefício. Esses hormônios, né, Fernanda? Eles provocam em nós também a sensação de bem-estar. Então, eu estou aqui com a fala da Fernanda, com a apresentação do projeto, muito mais ciente disso. Denilson, complementando o que a Daniela falou, eu conheço o projeto, já fui lá 3 vezes, inclusive fui lá levar um adubo para a Fernanda uma vez, fui lá outra vez visitar, sozinho para conhecer. E eu aprendi uma outra coisa que a Daniela falou que a gente aprende, eu aprendi uma outra coisa aqui com a Fernanda, que é sobre como os cavalos são alocados, Denilson. Eu achava que era em baias fechadas, né? E a Fernanda falou aqui que eles ficam ao ar livre. E realmente, o que o projeto passa e conclui, realmente esses cavalos precisam ficar ao ar livre, porque os cavalos não podem ficar em estresse,
né? Então eu aprendi mais isso aqui, porque realmente se um cavalo fica alocado e ele é estressado, ele já vai atender uma criança, já foge daquilo que o projeto prega, né? Que o projeto quer trazer, né? Vamos supor, a tranquilidade para aquela criança. Então é muito interessante porque os cavalos também recebem um bem-estar, né, Fernanda? Os cavalos também fazem parte da questão do bem-estar, né? Sim, nossa, os cavalos são... O motivo da nossa existência são as crianças. E o instrumento é o cavalo. E o instrumento é o cavalo. Então, os cavalos eles precisam receber um tratamento que os deixe mais próximo da vida natural deles. Então, a gente preserva tanto o etograma, né, que é o modo de vida do cavalo, e tenta deixá-lo o mais próximo possível de se ele tivesse solto em liberdade na natureza. Porque o que a gente quer são os recursos do cavalo, é tirar daquele animal aquilo que é o mais próximo do que é ele na natureza. São esses instintos que são o recurso, o instrumento para o nosso método. Muito bem, programa Agro no Rádio nessa quarta-feira. A gente faz uma pausa com essas informações para falar sobre outras agora, porque é hora de cotação dos principais produtos agrícolas aqui da nossa região. É isso, Rogério? Isso aí, Denilson. O mercado tem movimentado muito porque a gente sabe que estamos vivendo guerra, né? Guerra na Ucrânia, guerra no Irã. E a gente sabe que nesse mundo globalizado não tem como correr, né, Denilson? O preço das commodities vão variar. Combustível aumentando, adubo, insumo, isso afeta diretamente ao produtor, ao saco de ração que a Fernanda compra, a ureia que a gente compra para adubar. E o leite, Denilson, ficou em média R$ 1,88 o litro, que variou de R$ 1,75 o menor preço aqui na região a R$ 2,00. O café Conilon, Denilson, foi muito afetado, né, por esses conflitos, R$ 999,78 a saca. O café arábica, R$ 1.440,33. O milho em grão, Denilson, vem ficando estável, embora o milho é uma commodity, né, movimenta muito no mercado exterior, mas ele vem mantendo o valor de R$ 60,00 a saca. O nosso arroz IR, nosso querido arroz IR, um abraço para nossos produtores ali na Penha do Capim, R$ 160,00 a saca, de 50 quilos. A vaca gorda e o boi gordo, a gente comentou no programa passado, né? Que teve uma queda devido aos problemas de transporte de navio, né? Que os navios ficaram parados no porto. Então a vaca gorda ficou em R$ 302,00 a arroba e o boi gordo R$ 321,00 a arroba. E a previsão do tempo, Rogério, como é que fica aí nos próximos dias? Denilson, muito interessante o que aconteceu essa semana. Por quê? Porque nós temos um município, Fernanda, com uma extensão territorial muito grande. E para exemplificar, em todo o mês de março, nós estamos com 74 milímetros de chuva acumulados aqui na sede. Só que teve uma chuva de 95 milímetros em um distrito da cidade. Né? Então a gente vê o tamanho do município, Denilson. Né? Tivemos uma chuva em um distrito que foi maior do que o mês todo da nossa sede acumulada. O distrito foi São José do Limoeiro, Denilson, que teve uma chuva de 95 milímetros, que causou muito transtorno lá. Né? Não há previsões aqui dentro da sede, a gente falou no programa passado, para esse tipo de chuva. Esse tipo de chuva de 50, 60, 70 milímetros. Né? Chuvas que vão variar de 10 a 20 milímetros. Tá? A temperatura, Denilson, vai acalmar um pouco, né? No sentido que vai variar entre 22 e 32 graus, que para nós é bom, né? Que estamos acostumados com a temperatura muito elevada aqui na sede. E a Mata Fria, que é o nosso ponto mais alto, vai manter uma mínima de 18 graus, sempre em torno de 2 a 3 graus a menos que a nossa sede aqui. Muito bem, esse é Rogério Serrano, o homem do tempo, né, Rogério? Brincadeira, né? Não ria, Daniela, não ria. Não ria, né? Eu gosto desse homem do tempo. O homem do tempo. E o tempo passou, né, Rogério? O tempo tá indo embora aí. Fernanda, aqui mais uma pergunta para você aqui. Conta pra gente aqui sobre os pacientes e os resultados que mais te impressionam na ecoterapia Anjos que Monta.
não chamamos de pacientes, porque pacientes são pessoas que recebem. Certo. Né? Uhum. É passivo ali. Certo. E na ecoterapia nós chamamos de praticantes, porque são pessoas que praticam aquela atividade. Entendi. Então tem uma interferência direta dele, né? Certo. Aquele indivíduo está de fato fazendo e não recebendo. Então a gente usa a expressão praticante. Nós temos uma série de relatos assim de casos que nos impressionam. Resultados nós alcançamos na grande maioria. Eu não vou falar 100% porque, né, a gente não pode falar desse jeito. Mas assim, tem um caso que eu gosto muito de contar. Esse caso aconteceu em Resplendor. A família nos contou, né? São pais de duas crianças, eram, na época, 2 crianças autistas. Hoje é uma criança e um adolescente, né? Certo. E aí, quando eles foram no médico, o médico falou para eles assim, ó, seus filhos não vão servir para nada, não. Nossa. Nem o seu nome eles vão lembrar. Pode ser que o pequenininho ainda vai dar alguma coisa, mas o grande não vai dar em nada. Isso que eles escutaram do médico. E aí a gente fala daquela questão da inclusão, como que a nossa sociedade não está preparada. Mas, enfim, começamos uma intervenção com eles, né? E, inclusive, com o mais velho, utilizando praticamente recursos da ecoterapia que não são a montaria. Então, a gente tem que deixar claro que a ecoterapia não é só a montaria, são vários recursos. E aí, esse pai veio trazer para a gente um depoimento assim. Assim, olha, o meu filho, hoje, toma conta do mais novo, faz o café dele, cuida dele, e a mãe agora consegue trabalhar. Olha só. Porque o que não ia dar em nada é hoje a pessoa que gerencia o outro menor. Que bacana. Né? Então, assim, onde a gente nunca pensou que fosse chegar. Porque onde que a gente pensa que vai chegar? A gente pensa no atendimento direto daquela pessoa e fala assim, nós vamos fazer uma interferência ali naquela pessoa. Mas, na verdade, a gente está fazendo uma interferência no contexto familiar todo. Entendi. Né? Além de uma qualidade de vida para aquelas pessoas, nós estamos dizendo até que a renda familiar foi aumentada, porque agora a mãe tem condição de trabalhar. Porque aquele indivíduo que não ia dar em nada, simplesmente não só se mantém, como ele ainda ajuda, e surpreendeu todo mundo, né? Ajuda o irmão. Tem um outro caso, a gente sempre, como eu disse a vocês, a gente faz uma avaliação quando a gente começa. E tanto a gente avalia o indivíduo, né, são avaliações físicas, são avaliações utilizando equipamento de última geração, que a gente consegue mensurar ângulo, músculo, bem precisamente mesmo. A gente entrevista a família e pergunta, né, o que são as dificuldades que vocês têm e o que vocês gostariam que a gente fizesse. Porque a gente quer entender também o anseio da família. E aí teve uma mãe que disse pra gente assim, eu gostaria muito que o meu filho andasse. Eu acho que 7 meses depois, gente, eu não aguento mais correr atrás dele. Que maravilha, Fernanda. Sabe? Eu não aguento mais correr atrás dele, tô morta. Então, assim, essa semana passada, olha que depoimento da mãe. Meu filho não ficava na sala de aula. Ele rabiscava todos os livros e todos os cadernos. E eu tinha que ficar mandando toda semana um pacote de papel Chamex para ele rabiscar. E hoje, o caderno dele é a coisa mais linda. Tem 6 meses que ele está fazendo terapia. Eu fico imaginando, assim, você não chora na hora que você ouve esses relatos, não? Denilson, de emoção, olha, assim, de satisfação, de alegria. Eu vou te falar que Deus usa essas pessoas como instrumento para vir até mim. Porque é um trabalho muito exaustivo. Sim. Né? Você né, tá e capta recurso para a Rádio Mirim, você sabe o quanto é difícil captar recurso. Então, hoje, eu, Fernanda, me dedico 100% a Anjos que Montam. 100% do meu tempo, do meu trabalho. E eu fico justamente buscando recurso. O meu trabalho é prestar conta do que a gente conseguiu e captar recurso porque a gente ainda precisa conseguir. Então, tem dia que eu estou assim, nossa, no desespero. Aí eu saio da sala, parece assim que Deus fala assim, vou mandar alguém lá para animar a Fernanda. Mas ele manda. Aí manda. Manda. Aí manda. Aí vem assim, do nada, nossa, deixa eu te contar. E aí vem esse tipo de depoimento, que é a mola propulsora. Sensacional. Que é a mola propulsora, sabe?
Diga. Eu volto a falar, né? Eu volto a repetir que as dependências, as deficiências, elas são nossas. Porque quando a Fernanda fala dos... Como que você usou a expressão? Dos seus praticantes, né? As pessoas estão indo até lá buscar recursos porque elas são pessoas com deficiências. E nós, muitas vezes, não temos deficiência nenhuma. Os limitados somos nós, que não sabemos entender a necessidade do próximo em todos os sentidos da palavra. E, graças a Deus, existem pessoas que olham para pessoas com deficiências ou outros indivíduos na nossa sociedade que são discriminados por aquilo que eles são e tem esses olhos de amor, esses olhos de quem pode atender e quem pode ajudar. Graças a Deus por isso. Eu agradeço a você como uma pessoa miserável que eu sou, mas uma pessoa que respeita o seu trabalho hoje. Hoje eu aprendi mais e chego à conclusão de que as limitações elas são nossas, de quem não deveria ter. Denilson, a gente romantiza muito autismo, TDAH, às vezes essas deficiências igual foram colocadas, mas eu tenho primos, tenho situações na família e vejo o quanto quem está em volta sofre, Fernanda. Mãe, sim, pai, irmão, filho. Eu vejo, assim, principalmente os casos mais severos, né? Onde mães praticamente não conseguem viver. Então, o trabalho que a ecoterapia faz vai muito além da criança. O que eu vejo aqui, o trabalho devolve a dignidade à mãe, que às vezes vai poder lavar a cabeça, vai poder voltar a fazer a unha, vai poder voltar a fazer uma caminhada ou vai voltar a trabalhar, sim, igual a Fernanda falou. Então vai muito além dessa criança que ela está falando aqui. Então esse trabalho, ele devolve a dignidade às vezes a uma família que estava, talvez um casal poderia estar se divorciando e não aguentando mais a situação, ela pode ter feito um casal voltar a viver, né? Então quando essa criança eu vou usar uma expressão, nem sei se é certa, recuperada, vamos dizer assim, vai sendo reabilitada ou habilitada, né? Eu também estou aqui, gente, estou aprendendo as expressões, ela volta, né, a viver, a ter novas expressões, a família vai melhorando a sua capacidade de viver, Denis. Com certeza. Então, ela falando do caso das crianças, eu fiquei pensando no pai, podendo talvez trabalhar com a cabeça melhor, sabendo que o filho, né, já está escrevendo direitinho no caderno, já não está rabiscando. Então é muito bacana. Eu fico assim feliz de ver que famílias estão se reestruturando. E quando eu tive essa fala, eu não falei de forma romantizando as situações, não. Sim. Mas de uma forma assim, que quando uma mãe que já está nesse estresse todo do dia a dia, da luta, com alguma atividade de casa, com todo o contexto familiar, escuta de um profissional que não vai dar em nada, que não tem jeito, e ela pensa assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas que você encontra uma atitude, encontra uma associação, encontra uma pessoa que aprendeu e que aprende todos os dias, porque eu vejo que vocês estudam, você mesmo falou, se estuda o tempo todo para lidar, para poder ajudar outra pessoa. É disso que eu estou falando, sabe? Desse humano de olhar e saber que as pessoas precisam de ajuda, tem que vir de algum lugar. Nosso tempo está caminhando para o finalzinho aqui, o programa quase acabando, mas eu tenho uma pergunta, Fernanda, quero fazer para você ainda. Quais são os seus sonhos e metas para o Anjos que Montam? Então, Anjos que Montam tem hoje um núcleo de pesquisa científica. Nós produzimos artigos, publicamos artigos com comprovação do que nós colhemos. Então, hoje, se você for procurar referência para estudar a bibliográfica, né, de terapia, você vai encontrar pouca coisa. E nós estamos aí, então, inserindo coisas dentro dessa gama para que as pessoas tenham um reconhecimento do que é o método.
né? E o nosso sonho é multiplicar, que mais cidades tenham centros de ecoterapia, que mais prefeituras entendam que este método, ele é um método que ele tira as pessoas da fila do SUS, ele é um método que tira as pessoas do BPC, então é um investimento que precisa ser feito. Então, o nosso sonho é mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência, se ela tiver o investimento no tempo certo, na hora certa, esse indivíduo tem total possibilidade de chegar na sua vida adulta e ser um indivíduo independente e autônomo. Graças a Deus, tenho a alegria de dizer para vocês hoje, Anjos que Montam, tem 2 profissionais contratados lá que foram alunos nossos. Bacana. Sim, porque tiveram intervenção no tempo certo, na hora certa. E hoje são profissionais excelentes. Eu não posso falar que são os melhores, porque nós temos profissionais maravilhosos lá. Mas são profissionais excelentes. Então, assim, a gente consegue mostrar que se tiver o investimento, o indivíduo consegue ter uma vida adulta, autônoma e independente. Então, o nosso anseio é ser uma referência em ecoterapia no âmbito nacional, para que a gente consiga difundir o método e mais pessoas possam ter acesso aos benefícios desse método. E eu gostaria, Denilson, fazer um apelo para você que é da cidade, da região, vá lá conhecer, né? Para quê? Porque muitas vezes o programa nasceu, Fernando Agro no Rádio, principalmente para mostrar o talento que existe aqui. A gente tem aqui peão de rodeio que está nos Estados Unidos, temos campeões de baliza e tambor, temos atletas que estão em outros países. Então nós temos muito destaque aqui, que muita coisa que não é que fica escondido, ou que as pessoas não dão 2 passos para frente para ir lá visitar, né? Então eu faço um apelo para você que gosta do nosso programa, vá lá, a Fernanda vai falar aqui o endereço certinho, visita e conheça a Anjos que Montam. Fala para o nosso telespectador, Fernanda, onde fica a Anjos que Montam? Anjos que Montam fica em frente ao frigorífico Boi Gordo, logo ali na saída de Amorés, próximo ao antigo Pontilhão. Mas as pessoas conseguem ter uma boa dimensão do que nós fazemos, visitando o nosso Instagram e o nosso site, né? Anjos que Montam também tem um site, é anjosquemontam.org, e o site é Anjos que Montam, o Instagram. Então entra, compartilha, faça chegar a quem precisa, e se você não precisa, compartilhe a si mesmo, porque quem sabe, né? Uma hora todos nós podemos precisar. Eu acho que o debate sobre a inclusão, todo mundo precisa. Com certeza. Né? Como a Dani falou aqui, a gente olha, tem uma expressão que fala assim, né, que a gente anda sempre em fila indiana, olhando o rabo de quem está na frente e não esquece do nosso, né? Então, a nossa sociedade, ela precisa ser uma sociedade que levanta a cabeça e que olha para trás, olha para o lado, olha para o outro, olha para todos os ângulos e enxerga o potencial de cada indivíduo em si, sem ficar fazendo uma comparação daquele indivíduo com a gente. Porque é isso, inclusão é isso. Não é olhar o que o outro não é capaz. É olhar o que todos nós juntos somos capazes de fazer. Isso, né? E nós somos únicos. A nossa maneira, ninguém vai ser igual a ninguém. Então é injusto fazer essa comparação, né? Ah, eu sou e o outro não é. Nós somos únicos, né, Fernando? Cada um com a sua limitação. Isso aí. Rogério, vamos embora? O tempo já foi embora, né? Acabou. Quando o programa é bom, né, Denilson? Rapaz, daria pra gente conversar o dia todo aqui, hein, Fernando? Ainda mais Gente, falar de ecoterapia, sensacional. Cavalo. Eu falaria de cavalo o dia inteiro aqui. Mas muito obrigado para você que nos assistiu, né, que tá aí pela rádio nos ouvindo. E você que tá pela rádio, vai lá no seu celular, abre, põe no YouTube, curte, compartilha. Esse programa muito bacana. Tem outros assuntos lá também, mas vai lá. Muito obrigado pela sua presença, Fernando. A gente acertou em cheio em chamar você aqui, porque era um assunto que a gente já tinha em mente. Você
esclareceu muita coisa e eu e a Daniela Nos aprendemos ensinou. muita coisa. Eu também aprendi hoje. aqui, rapaz. Mas claro eu que adoro aprender, entendeu? Sou um eterno, eu adoro aprender. Muito obrigado e que a Anjos que Montam atinja todos os seus objetivos. Eu vou repetir uma fala que um influencer falou. Que vocês cresçam, mas com o objetivo de quê? Sempre ajudar mais pessoas. Amém. Isso aí, nosso sonho é alcançar mais pessoas, fazer o bem para mais pessoas, multiplicar o conhecimento, multiplicar o debate sobre a inclusão, né? Levar o conhecimento da sociedade que a pessoa com deficiência é uma pessoa e precisa ser olhada como tal, né? Eu agradeço imensamente o convite, é sempre muito bom poder falar de inclusão, poder falar da pessoa com deficiência, poder dar voz e vez a quem é um público tão invisibilizado, né? Então, obrigado pela oportunidade e sempre que vocês quiserem, nós podemos aqui falar de pessoa idosa, pessoa com deficiência, sobre inclusão em si, sobre o bullying na escola com crianças com deficiência. Então, assim, a gente se coloca à disposição. O que a gente mais quer é uma sociedade mais solidária, mais justa e mais inclusiva. Obrigado pela oportunidade. Fernanda, foi bom demais receber você de novo aqui. Você que já esteve aqui outras vezes, outras ocasiões, lembra, né? Lembra, né? E a gente já teve também com o projeto Rádio Mirim lá visitando Anjos que Montam. Fizemos uma matéria muito bacana, tem no YouTube também aí, tá? Parabéns, é um trabalho sensacional, diferenciado e com certeza nos ensinou demais hoje, né? Pode ter certeza disso. Daniela, obrigado mais uma vez. Gente, eu que agradeço, faço deles as minhas palavras novamente, estou muito emocionada com os relatos do projeto que eu só ouvi falar, não tive esse aprendizado que eu tive hoje, aprendi muita coisa e fiquei assim impressionada com sua dedicação. E quando eu falar sua, eu uso você como representante de todos os colaboradores do projeto. Estou muito emocionada e que o Senhor, Ele guarde vocês e dê força e resistência, perseverança para que vocês atinjam o objetivo de vocês. E que essas crianças, elas cresçam tanto quanto o projeto crescerá. Fica aqui a minha emoção de falar sobre isso. Amém. E para você que está em casa, se você se emocionou um pouquinho como eu me emocionei, porque o que a gente falou aqui ainda ficou algumas coisas nos bastidores, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, quarta-feira às 11 horas de volta da manhã, no seu rádio. De volta no seu rádio, Agro no Rádio. Você que está pelo canal, comenta também aí, né? Manda sua pergunta também. Curte e compartilha. Vamos embora porque o tempo acabou. Patrícia, valeu demais estar aqui nos bastidores também aqui, né, Fernanda? É isso aí. Rogério, valeu demais, viu? Valeu. Sorria, Rogério. Tchau, Daniela. Ô, Samuel, obrigadão mais uma vez aí, Jandinho. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. E as empresas que apoiam a nossa iniciativa, valeu demais pelo apoio aí, viu? Semana que vem a gente volta, se assistir o nosso Bom Deus permitir. Nesta terra castigada pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça pela força. Meu tratamento dela foi aqui, né? Como se diz, aqui foi onde começou tudo. Ela ficou mais esperta. Ela é engraçado quando a gente pensa que isso aqui, tem gente que acha que isso aqui não funciona. Mas é só quem está dentro para ver. E isso aqui funcionou para ela até na fala. Fala assim, oi Arthur. É estranho porque a gente acha que, gente, o que liga, né? Até a fala. Mas é engraçado, ela se desenvolveu mais na fala. Começou a dormir melhor. Nossa, isso aqui para ela foi uma bênção. Aqui eu me sinto muito bem. Eu largo tudo para poder trazer ela. Os 2 dias dela aqui são sagrados. O da ecoterapia e também o da academia também, que estão fazendo aqui também, que é um novo projeto. Eu deixo de fazer tudo para trazer ela. Porque assim, tem pessoas que acham que não são importantes essa 1 hora, 1h30 ou 40 minutos. Mas assim, para a família que tem as crianças, eu acho que é muito importante e faz uma diferença enorme. Então, a minha menina, ela tem microcefalia, né, por questão do Zika vírus, né, e assim, ela teve a sequela dela que ela dava muita crise, então ela foi ficando muito molinha, né, então ela perdeu todo o controle que ela pudesse ter de tronco, pescoço, ela não tinha nada, né, você pegava assim uma gelatina mesmo, né, assim, toda molinha.
E aí depois que ela começou com os atendimentos, assim, desde o primeiro, a gente já notou que o pescoço dela já começou a firmar, não tem? E assim, hoje em dia a gente já pega ela já tem um controle a mais de tronco, ela começou a rolar, né, coisa que ela não fazia, se a gente deixasse ela já rola no chão, né? E tem esse controle a mais de tronco. Fora também que ela ficou muito mais alegre, né? Assim, a gente notou que o humor dela melhorou bastante depois que ela começou a vir para cá. Foi um divisor de águas, né? Nossa, foi tudo para mim. Você vê o seu filho desenvolvendo a cada dia, comunicando, conseguindo conversar, conseguindo expressar, né? Nossa, não tem preço, é uma felicidade todos os dias para mim. Eu venho aqui para andar cavalo e dar comida para daí a Magali. Danila Magali. Por que ela é a Magali? Porque